É isso, senhoras e senhores! Estamos aqui reunidos para o que talvez seja o último festival do mês de mentoria para mestrado 2024, senhoras e senhores. Encerrando o primeiro dia de Mestra Fest. Se você está chegando agora aqui no Spotify, essa nossa gravação, esse é o mês de mentoria para mestrado. Nós somos uma comunidade online onde mais de quase 800 pessoas, cara, se ajudam a aprender a mestrar pela primeira vez o seu sistema preferido ou quer aprender um sistema novo. A gente se reúne numa comunidade de WhatsApp e num servidor do Discord, que é exatamente onde está acontecendo esse papo aqui hoje, e onde está acontecendo o primeiro evento digital online do MMM, que é a Mestra Fest 2024. Estamos aqui numa das atividades da Mestra Fest com uma pessoa que está com a gente desde a primeira edição do mesmo Mentoria para Mestrar, caras. Mestre Azordon, salve, salve, seja bem-vindo, parceiro. Fala, Kobe, fala pessoal que tá assistindo, tá ouvindo, tamo junto. Cara, que legal que você topou vir bater mais um papo com a gente aqui, contar um pouco de como é que tá o teu. Como é que estão as suas aventuras aí na internet e dar mais dicas pra galera aqui do nosso papo. É um dos festivais mais aguardados aqui, a galera que tava na mentoria falou: vai ter papo com a Zecos esse ano. Eu falei: eu chamo. Ele é um cara bom, ele é um cara de gente boa, ele vem, mano. E aí, dito e Ah, feito, estamos aqui tendo para conversar. tendo agenda a gente vem, né, eu tinha comentado contigo, eh, pelo menos no ano passado, principalmente, cara, estava muito corrido de trabalho, esse ano já começou com o pé embaixo, mas deu certo. A gente conseguiu conciliar as agendas, né, a gente acabou até Foi. trocando da semana passada para essa, e que bom que trocou, cara, porque pintou um job para mim bem na sexta-feira e eu tive que viajar, então deu tudo Não ia dar certo. nunca. Que legal. Eu pedi pra gente trocar justamente por conta do evento, né? A gente decidiu fazer o evento da Mestra Fest na semana retrasada. E eu falei, pô, ia ser bem legal se a gente conseguisse botar o papo com as Ecos dentro da programação da Mestra Fest e tal. A gente abriu a Mestra Fest com um festival super legal. E eu queria, de alguma forma, também que você fizesse parte da programação do evento. A gente está com bastante gente no servidor. Comentei aí, cara, você acredita? 800 pessoas, cara, na terceira edição do festival, mano. Cara, que galera, muito bom, cara, muito bom. É isso aí, vamos botar essa rapaziada toda pra jogar, pra narrar, é nóis. Quem diria, né, bicho, que a gente chegaria aos 800 pessoas, bicho. Eu tava esperando, sei lá, umas. Né, o ano passado a gente fechou com 290. Eu falei, esse ano vem umas 350, né? Porque a próxima edição é o rumo a 1000 mestres aqui dentro do mês de mentoria para mestrar. Mas isso E é aí, um sintoma da popularização do RPG, né, cara? eu Galera acho. tá querendo jogar, tá querendo narrar, enfim, com fim da pandemia, jogos presenciais voltando a comer solto. Galera tá querendo jogar, querendo narrar. Sabe uma coisa que eu acho que ajudou bastante também? A gente teve nas últimas duas edições, todas as edições a gente teve um cuidado de ter uma diversidade maior no. Sempre foi uma preocupação do mês de mentoria, diversidade e atingir públicos de não só de gêneros, preferências, etnias, né? E esse ano eu fiz uma chamada um pouco antes do programa começar, no Twitter, e pedi pra galera, falei, galera, quem inspira vocês? Vocês acham que inspira vocês a ser mestres e tal? E, meus, pintou um monte de gente que eu nunca tinha ouvido falar, que tá somando no festival, bicho, de um jeito muito legal. Legal. A segunda trilha mais pedida no festival, né, a mais, o maior interessado, o maior número de inscritos, pessoas inscritas nela, é uma trilha nova, feita por uma pessoa que nunca tinha participado, que é Segurança no RPG, pau a pau com quinta edição aqui, ó. Ah, que maneiro. Muito legal, cara. Cara, queria primeiro te perguntar como é que tá. As perguntas clássicas você já respondeu. Quem quiser escutar, né, as respostas clássicas do nosso festival aqui, o Azeco já participou com a gente, ele já contou como é que ele começou a jogar RPG, já contou quais são os jogos favoritos dele, falou um bocado, né, das nossas perguntas clássicas aqui. E aí a gente tem as perguntas clássicas para quem tá voltando para o festival. Nós estamos na terceira edição, então tem bastante gente vindo, voltando para dar as dicas para a galera. E aí eu queria te fazer a primeira pergunta clássica, que é
qual foi a dica de mestração mais legal que você aprendeu de lá pra cá? Cara, do ano passado pra essa Desde que a gente se falou da última vez, assim, qual foi a dica de mestração mais legal? Rola o foi dado ano 100 já saiu, passado, né. saiu, né? Tá marcado, rola o dado 100 dia 22 de abril, e rola o dado 101 dia 29 de abril, conseguimos marcar, Vocês cara. vocês fizeram Pô, 10 anos, tô né, cara, recentemente, foi o quê? 10 anos. Semana passada? Foi semana passada. Fizemos 10 anos de rola o dado. A gente tá desde o final do ano passado tentando marcar, mas aí uma hora um tá viajando, o outro não vai poder, o outro sei que lá, ou não tá narrando CBLOL. Mas a maior dificuldade mesmo é viagem, né? Pessoal que viaja no trabalho, então. Mas a gente conseguiu, aí jogamos lá pra frente, né? Eu tentei agora pra janeiro, fevereiro, não deu. Aí eu internei, ia estar viajando agora o mês de março quase todo. Eu falei, ó, galera, vamos jogar para abril. Aí botamos lá na planilha, deu, né? A gente tem um Google Planilha que a gente vai anotando as datas para ver quando que concilia. Porque no final são 6, né? É um É mestre o de Tetris 5 das jogadores. datas, né, cara, que é isso? Pô, é horrível. É o maior vilão do RPG, né? Conseguir marcar jogo. Mas tá marcado, 100, 101 para ter o final da campanha, né? Seja o boss final, como os finalmente. Eu pedi para eles 2 dias para finalizar, porque eu acho que o combate não vai durar num dia só. Tá cheio de marotagem, cara, tá cheio de troço. Vai acontecer um monte de coisa no meio do combate, não é só entra, rola dado e dá dano e desconta e toma poção e dá cura e acabou. Não, não, não. Vai ser o buraco mais embaixo. E eu queria um tempo ainda para terminar, né? O que acontece depois, enfim, depois do combate final. E eu queria mais um dia, esse a gente ainda não marcou, para fazer um bate-papo, só bate-papo. Pós, tipo, uma espécie de Check-out da pós-fácil. campanha, assim. Isso, isso. Então esse a gente ainda não marcou, mas está marcado já, pelo menos o jogo, estamos com os 2 dias marcados. Que Mas, legal, cara, o bicho. que eu aprendi de lá para cá, Eu vou de novo, facilitar para você, ó, vou ampliar a pergunta. Quais foram as lições de mestração mais importantes que você aprendeu nesses 100 episódios de Rolo Dado, cara? tem um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Uma hora eu quero fazer um vídeo final, assim. Eu tenho gravado, sei lá, uns 10 episódios que eu fiz os bastidores. Isso eu só soltei pra quem me apoiou na época no Padrim, que eu tive um Padrim, e eu soltava cada episódio, depois do episódio a gente jogar, eu soltava o vídeo dos bastidores. Mas tem um negócio, tem algumas coisas, cara, que eu aprendi de lá pra cá. Uma é fazer a história andar, sabe, no início do rolo dado, isso eu acho que é um pouco do, entre aspas, o vício que eu tinha quando eu narrei lá na adolescência, que era os meus jogadores, quando eu tinha 15, 16 anos, jogadores, Luiz, vamos jogar hoje. Eu não tinha nada preparado, eu falava, vamos lá, vamos jogar. Aí eu inventava um filler, cara, eu inventava um combate, ficava a tarde inteira jogando um combate, a galera gostava pra caramba, era divertido, mas não estava conectado com história nenhuma. Então no Rolo Dado eu tive uns 2 episódios assim no início de eu botar algum evento que não mobilizava a história pra frente. Esse é um negócio. Sei lá, cara, desde o episódio 20 do Rolo Dado, eu só botei coisa pra andar a história pra frente, ou de vez em quando resgatando algumas pontas soltas do passado, faz parte também. Mas é botar a história pra andar pra frente. E tem Não uma ter outra medo coisa que eu aprendi de que não ter medo de gastar bala, né, tipo, tinha uma ideia boa, usa. Isso, isso. Não, e fazer o fio da história andar, cara. Então tem que descobrir um negócio novo, tem que aparecer alguma coisa nova na história, tem que conectar o combate que vai ter agora tem que conectar ou no passado ou no futuro, né? Tem que ter. Eu tive, por exemplo, no Rolo Dado, eventos, eu cheguei a ter arcos que eram para resolver problemas ponta solta que os jogadores deixaram, né? Que os personagens deixaram do passado. Então não era a história andando pra frente, mas era o passado vindo bater na porta deles, então isso também faz sentido. Mas cara, tem que estar conectado na história. Então, por exemplo, um negócio que eu não eu nem cheguei a usar no início, mas eu também não gostava de usar nunca, é encontro aleatório. Ah, rola numa tabela, encontro aleatório. Pô, cara, encontro aleatório não conecta na história. Eu prefiro, ao invés de um encontro aleatório, botar um encontro com, sei lá, os NPCs do grupo de vilão que o grupo tá combatendo. Aí eu acho que
faz mais sentido. Pode ser um combate que não esteja diretamente ligado, um evento, um encontro que não esteja diretamente ligado com a plotline, vou chamar assim, mas que tem a ver com o que está acontecendo no mundo naquele momento. Então, eu tive no rolo dado, por exemplo, entre aspas, encontro aleatório, que para demonstrar algo que estava acontecendo no pano de fundo. Então, tem isso. Não é um evento que vai necessariamente fazer a história andar para frente, não vai descobrir uma pista nova, mas aquele encontro mostra o que está acontecendo numa região, o que está acontecendo com um determinado grupo. Então, isso foi um negócio que eu aprendi. Cara, bota coisa para andar para frente e conecta na história toda. Essa E coisa do um outro encontro aleatório negócio que que aí. você comentou, só para te desculpa te interromper, mas só para eu Diga, comentar diga. esse do encontro aleatório. A gente chama, eu já falei disso de Invergotten também, que a gente chama de encontro aleatório, mas eles não são tão aleatórios assim, né? Porque a gente Justo. mesmo quando a gente essa coisa de pensar o encontro para ele estar contextualizado, para ele dizer alguma coisa, trazer alguma coisa do ambiente para você, ser uma antecipação, isso tudo faz muita diferença. Ah, vou jogar em qualquer tabela aqui, qualquer encontro. Pô, não vai dizer nada para você isso. Agora, se você prepara uma bela tabela de encontro aleatório, né, pensando nos seus jogadores, pensando na sua história, pensando no cenário onde isso tá rolando, cara, é outra coisa, né? O jeito de jogar muda. Tinha que comentar isso, desculpa, Zé, que eu te interrompi. Não, maneiro, maneiro. Porque aí, quando você cria uma tabela aleatória para o teu jogo, para tua campanha, aí deixa de ser tão aleatório assim, né? É um aleatório induzido, vamos chamar assim, é um aleatório peronomútil, mas a tabela de coisa aleatória vem lá do old school, do old school, né? Ah, você tá passando nessa região, tem essa lista de monstros aqui que você pode encontrar, mas, pô, faz muito sentido em termos de história. Então, aí também é uma preferência minha, né, cara? Também vou dizer que isso é uma regra inexorável, que você não pode, não deve usar a tabela aleatória. Mete ficha se tu tá afim de fazer esse troço também. Porque eu acho que tem um pouco do sabor. Eu lembro quando eu jogava D&D básico e a gente jogou a Isle of Dread. E a Isle of Dread, cara, era um negócio. Porra, quando eu comprei, cara, eu fiquei maluco, meus jogadores ficaram malucos. Tipo, demos um jeito de viajar pra Isle of Dread na sessão seguinte. E, e a Isle of Dread tinha muito disso, né? Como ele era uma espécie de introdução ao Hexcrawl no D&D básico, então ele explorava muito. Era uma ilha para você explorar via Hexcrawl. Então, a gente rolava a tabela de encontro aleatório e naquela proposta daquele jogo fazia sentido. Essa aventura aí mesmo. Esse aí é a capa da primeira edição. A capa que eu tinha ela era um pouco mais sofisticada. Eu acho que era até do desenho do Larry Elmore, se não me falha a memória. Mas nesse módulo, pô, fazia sentido na exploração, é o medo do desconhecido. Então, os caras olhavam, cara, vamos lá naquele templo lá, essa daí, Kobe, muito boa. Então, vamos lá naquele templo, aí galera, cara, nós vamos passar por floresta, não sei o quê. Mestre, pode ter Tiranossauro Rex? Aí eu olhava na tabela, cara, tem uma chance, esse Tiranossauro, tal, tem esse tipo de composição, de não sei o quê, de ecologia, talvez tenha. Então, fazia parte do jogo você ter o risco de encontrar com um bicho qualquer aleatoriamente. Mas no rolo dado, numa campanha mais estruturada, né, do que os jogos meio sem pé nem cabeça que eu narrava lá em 90 e pouquinho, isso é um negócio que eu aprendi. Fazer a história andar para frente ou as coisas que acontecem estarem conectadas no mundo, na campanha, na lore geral da campanha. Eu E, coloquei e uma aqui outra coisa, as capas extra-jogo, do ISO, só para eu comentar das capas do ISO que você falou, né? A primeira que eu coloquei aqui é a da Goodman Games, que é uma releitura da capa original mesmo, né? Que eles fizeram um módulo. Eu não tenho ele aqui em físico, eu tenho o PDF, só que é um catatal desse tamanho, assim, com um monte de informação de bastidor. É animal. Essa segunda é a que você tinha, que saiu pela TSR, isso, provavelmente. E isso, a azul é a que eu mandei depois, é a X1, que é a primeiraça. E mesmo no Eyes of Dread, ele tem um pouco do que eu falei também, que é isso. As tabelas de encontro aleatório da Eyes of Dread são muito bem estruturadas. Dependendo da área onde você está na Eyes of Dread, isso. a tabela de encontro muda, dependendo do tempo se é de dia, se é de noite.
o encontro Isso. muda. Então não é um negócio descabido, né? Um negócio que você fala, ah, não, beleza, eu vou rolar qualquer monstro aqui, beleza, vai chupar o dedo e pôr pra cima e ver que monstro vai sair. Não, você tá naquela área, tem aquele tipo de predador ali, de noite tem aquele predador, de dia tem aquele predador, quem que compete por aquele território. É outro Uhum. contexto quando você traz isso nesse formato, né? E de um jeito ou de outro empurra a história pra frente, porque você tá aprendendo informações sobre aquele lugar, né? Não, perfeito. E a outra coisa, né, que eu aprendi nesses 99, quase 100 episódios, é marcar jogo. Marcar jogo. Cara, tem que ser implacável na marcação do jogo. Porque tem vezes que dá aquela desanimada de, pô, cara, pô, que nem aconteceu, foi início desse ano, né? Falei, pessoal, vamos lá, botei lá a planilha, janeiro, fevereiro, março. Aí eu doido pra jogar em fevereiro. Cara, foi início de fevereiro, eu falei, não, esse mês, cara, a gente fecha esse troço. Vamos marcar. Que vou marcar nada, cara. Janeiro, fevereiro e março não dá. Então vamos para abril. Então vamos botar, vamos começar a checar a agenda mais para frente. Então, cara, tem que ser narrador, narradora, tem que ser implacável na marcação de jogo. E não é só um papel de narrador, não, tá? Jogador, jogadora pode ter também. Pode marcar também. Porque tem vezes isso acontece lá no grupo que a gente joga com o Gruntar, de vez em quando tem isso. São jogadores que puxam o jogo. Um chega lá e fala: Galera, então, quinta-feira que vem eu posso jogar. Aí ó, a gente tem uma brincadeira interna lá que é, né? Um escreve, por exemplo, tô dentro. Aí um outro já escreve embaixo, tô dentro, entre parênteses 2. Aí o outro já vai, tô dentro, entre parênteses 3. Tipo, vai todo mundo repetindo a fala de um anterior. E tem vezes que só falta a agenda do Gruntar pra narrar. Tipo, todo mundo pode. E aí, narrador, cadê? Cadê? Quando o cara entra, o Gruntar entra no WhatsApp, ele, caraca, a galera marcou o jogo pra quinta que vem, eu posso. Beleza, tá marcado. Então tem essa empolgação do jogador, de vez em quando empolga o narrador também. Tem uma coisa muito legal disso que você tá falando da marcação do jogo, que eu acho que vale a pena comentar. A gente brinca falando que a agenda é o boss do RPG, mas é sério, né? O RPG é uma arte difícil da gente dar, é um ofício, né? Difícil porque ele exige da gente coisas que hoje em dia a gente não tem mais. Né? A gente não se vê presencialmente mais hoje, a gente não se encontra mais, nem digitalmente hoje. Né? Tudo é de um jeito, a gente está trabalhando com essa coisa do remoto, do assíncrono, do cada um no seu tempo, do cada um no seu dispositivo, essa coisa que de algum jeito esfria a comunicação, né? E eu acho que uma das coisas que o RPG resgata pra gente, que ele obriga a gente a fazer, é a gente socializar, a gente se encontrar, por mais que seja remotamente, pô, é uma delícia, né? Você poder estar ali com a galera, batendo papo, inventando coisa junto, criando junto. Então, sobre esse negócio da agenda que você está falando, eu tinha um hábito que era o de ser bem implacável com a agenda também. Era assim, eu marcava o jogo, né? E aí eu marcava pela minha agenda, galera, eu posso nesse dia, né? Que era é aqui, é nesse dia. E aí a galera começava a se acostumar às minhas agendas, né? E uma coisa que eu fui pegando ao longo do tempo foi que essa coisa da gente respeitar o tempo do outro é muito importante, principalmente na vida adulta, né? Porque às vezes a gente fala, pô, tudo bem que existem prioridades, né, gente? É muito importante a gente dizer isso. Família é prioridade, trabalho é prioridade, pirâmide de Maslow, né? Vamos lá. Tem a pirâmide de Maslow, mas a gente tem que lembrar que somos todos adultos, a maior parte das pessoas está aqui é adulta, né? Tem muita gente aqui que é adolescente e tal, a gente tem algumas crianças no programa também, mas são poucas, a maior parte das pessoas que a gente tem aqui são adultos. Uhum. A gente tem pouco tempo para lazer, e muitas vezes a gente marca jogo deixando de ficar com família, ficar com cachorro, tá abrindo mão às vezes de ficar com pessoas que a gente ama para poder estar com aquelas pessoas. E levar, respeitar isso é muito importante. Assim, é você saber que quando você tá dando mancada com o seu grupo de. Que outra coisa também que é importante. Futebol é um troço que você joga sem duas, três pessoas. Né? Você marcou futebol com 20 pessoas, mano, faltou 7, Uhum. tanto Você dá um faz. jeito.
É. Você dá um jeito, né, 3 pra lá, 3 pra cá, um no gol, né, 3 dentro, 3 fora, a gente inventa um jogo novo pra jogar. Cara, RPG a gente marca em 5 pessoas, faltou 2, fudeu. Então, ter essa responsabilidade que você tá trazendo, né, de não só respeitar a agenda de quem tá topando jogar na tua mesa como mestre, mas pedir para que os teus jogadores respeitem o compromisso que eles assumiram com o teu lazer. Né, que tudo bem que, gente, a vida acontece, não tem como, né, vida adulta acontece. É isso que o Azecos falou, se a gente deu sorte de a gente ter conseguido trocar a data que eu acabei propondo para ele vir para o evento, porque senão ele não tinha conseguido por causa de trabalho, e tudo bem, trabalho é isso, é família. Agora a gente sabe que às vezes, puxa, a galera às vezes não dá uma respeitada tão forte, que, é joguinho, é o lazer. Cara, é importante o lazer. Então essa dica que você tá trazendo é muito, muito importante, bicho. É, eu vejo que tem 2 questões, uma é, a o RPG tem essa natureza de que a gente depende da agenda de todo mundo conciliar, e uma falta de um jogador no jogo pode estragar o negócio todo, né. Você falou, tem 5 jogadores, faltou 2, o jogo fica capenga pra caramba, não tem perde a graça até pra quem vai jogar, se não tem o personagem ali pra fazer aquilo, tudo mais, né. Você jogar, por isso aqui é uma regra que eu impus, entre aspas, no rolo dado, é que eu não jogava sem um grupo completo. Eu tive, acho que uma vez você substituiu, né, quando o demo saiu, e o demo Uma me avisou honra, em cima da hora do jogo, e uma daí honra. eu te chamei para fazer o personagem dele, e uma outra vez, eu acho que a Medir ia chegar atrasada, ela avisou que ela ia chegar atrasada no jogo, estava com problema de trânsito, não sei o que lá. E aí, na época, eu chamei o Beholder, que estava disponível para tocar metade do jogo. Era combate, então também não é roleplay, é só rola dado, é ficha, né? E não era o dia inteiro. Então, tipo, ele jogou metade, quando ela chegou, ela assumiu. Acho que foram as 2 únicas vezes que eu tive substituto. Então, já cancelei alguns rolo dado em cima da hora, porque o jogador não ia poder. Porque eu acho que estraga, entre aspas, o jogo, né, prejudica o jogo e prejudica a experiência do público, de quem está assistindo ao vivo, mas principalmente de quem vai assistir depois, porque o público de quem assiste depois é muito maior de quem vê ao vivo, né? Fica gravado para sempre. Então eu sempre tive esse cuidado de sempre jogar com um grupo completo. E tem a outra coisa que e eu acho que algumas pessoas acabam não dando esse grau de importância para a agenda do RPG, que é, por exemplo, se você, Kobe, eu, qualquer um, a gente compra um videogame na Steam e você não joga, cara, problema seu. Você não tá, você comprou um negócio para não jogar, mas você entrar num grupo de RPG para não jogar, aí é diferente. Você tá prejudicando aquele momento de diversão que tá todo mundo dedicado ali. Então, eu acho que de vez em quando as pessoas confundem um pouco isso de, mas se eu faltar o RPG não tem problema, porque é uma parada de diversão, mas está prejudicando não só a você, já que você não acha que está se prejudicando, mas está causando esse prejuízo pro outro. Então, felizmente, no rolo dado, nos grupos que eu tenho jogado, né, eu nem tenho jogado tanto, o pessoal tem essa preocupação de cravar o compromisso e participar. É, eu também eu tô com uma mesa presencial aqui perto de casa. Eu dei a sorte de um casal de amigos, muito amigos meus da época da roleplay, eles vêm morar muito perto da minha casa. E eu tenho um grupo de pessoas aqui do condomínio que a gente joga RPG também. Então, e uma das coisas que a gente tem no grupo é esse compromisso, assim, né? Gente, vamos saber que nós somos parte do brinquedo do outro, né? Se você não vem, está tirando um pedaço do meu brinquedo, e é um pedaço importante. Né, brinquedo no melhor jeito possível, que eu tô querendo dizer aqui, é Uhum. parte do que faz o Bacinello fala um negócio no Café com Dungeon, acho que foi no esquenta da segunda temporada do D&D Moleque que ele falou, essa frase que ficou comigo pra sempre, que ele falou assim: "O RPG é feito de pessoas", né, se você tira uma pessoa da mesa, ou se a pessoa tá, eh, já é outra dinâmica, é outra energia, Uhum. né, e às vezes só da pessoa estar num outro humor naquele dia, já muda a energia da mesa. Você imagina trocar uma pessoa ou faltar uma pessoa,
muda muito a energia do grupo, assim, muda muito a vibe, muda muito. Eles estavam comentando isso porque uma das pessoas da primeira temporada não ia poder jogar a segunda com eles. E eu achei muito bonito ele falar isso, porque a matéria-prima do RPG é isso, é gente, né? É uma imaginação, é um cérebro, é um espírito que não tá ali com a gente, que faz muita diferença, assim. Tipo, ainda mais para quem tá assistindo, como você falou, uma campanha tão longa quanto o Rolo Dado, né? Que se apaixona, tem seu personagem favorito, tem um crush na pessoa que tá Uhum. interpretando, tem toda aquela paixão de, cara, putz, o que será que vai acontecer com a Eneus, né? Com a Acervo Alto e tal. O povo tem essa coisa de ter o personagem favorito, então é mais importante ainda. Eu acho que foi muito acertada a tua decisão de colocar essa, essa restrição aí, né? De o dado só rola. O dado só rola quando tá todo mundo Isso. todo mundo na mesa, assim. Ó, tem mais alguma grande lição pra vocês? Então eu vou para as próximas perguntas aqui clássicas do nosso, que eu já tenho mais uma aqui. Galera do chat, quem quiser ir Ah, colocando uma pergunta aí, vai sambando no chat que eu vou isso. resgatando aí. Uma última, assim, né, tem um monte de coisa, cara, porque, cara, o Rolo Dado foi uma experiência muito maluca, assim, de tudo, né, de ser um dos pioneiros de narrar ao vivo, de jogar ao vivo, de ter tomado a proporção que tomou, a quantidade de jogos que a gente teve, todos. Eu botei no Twitter essa semana, né, comemorando os 10 anos de Rolo Dado. Falei, cara, teve casamento, teve divórcio, teve filho que nasceu, teve gente mudando de casa, alguns mudaram de casa, muitos. Cara, acho que quase todos mudaram de casa. O Internei eu não sei, o Pedroca mudou acho que umas 2, 3 vezes de casa, eu mudei de casa, o Gruntar mudou de casa. Então, teve muita coisa acontecendo, né? Então tem muita coisa que eu aprendi, cara, de narração, de comunicação, de multitasking, de fazer, conseguir. Você narra ao vivo, você sabe como é que é. Tá de olho no canal, tá de olho no chat, tá de olho no jogador, tá de olho na ficha, pensando no próximo momento daquela sessão, daquele episódio. Então, tem muita coisa que eu aprendi, mas uma delas, pode até ser meio que contrassenso, né, do que a gente mesmo já conversou em alguns mestres do Dungeon, e outros tem uma coisa que eu acho que me motivou a manter o Rolo Dado é que foi uma história que eu bolei inicialmente de uma parada que eu queria jogar. Meu, né? O plot principal do Rolo Dado era uma parada que eu tava afim de fazer há muito tempo. Eu tinha, já falei, sei lá, N vezes isso em vários canais. Eu Rolo Dado primeiro, antes de jogar ao vivo, ela foi uma campanha presencial que eu comecei com uns amigos meus lá em 2003, 2004. A gente jogou umas. Era todo mundo novato, né? Eu era o único veterano da mesa, estava narrando. Então o plot do Rolo Dado foi de uma campanha presencial que eu joguei e ela acabou morrendo por conta de agenda da galera. Então eu sempre fiquei com esse troço na cabeça. Cara, quero fazer isso aqui, quero fazer isso aqui. Eu ter narrado uma parada que eu tava muito afim de fazer é um negócio que eu acho que é um dos segredos do Rolo Dado ter ido tão longe. Se fosse um plot, por exemplo, que nascesse exclusivamente da vontade dos jogadores, pode ser que eu não tivesse mantido a minha empolgação ao longo do tempo. Como foi uma parada que eu bolei, eu queria ver aonde isso ia parar, né? A premissa inicial do Rolo Dado é, cara, e se os jogadores entrarem no meio de uma treta de duas organizações malignas? Os caras caírem bem no meio da treta. O que que acontece? Deles terem que combater não uma, mas duas organizações malignas. E o que acontece é, quando você ataca uma, você está beneficiando a outra. Então você fica sempre nesse pêndulo de atacar uma ou outra, se defender de uma ou de outra, perseguir uma ou outra, quando ajuda uma ou prejudica a outra. Então, eu ter feito, né, ter conseguido trazer, além de unir as histórias, os backgrounds dos personagens, mas eu ter feito algo que eu estava afim de fazer, eu acho que foi o que me manteve motivado ao longo do tempo. Então, deixa esse aprendizado aí. Narrador tem que se divertir também, tem que botar para jogo aquilo que está afim. Tá afim de fazer um arco da campanha ou uma campanha baseada num determinado lore, algum cenário, cara, vai, propõe para os jogadores, se a galera topar, mestre tem que se divertir também. Não pode se divertir também só preparando as coisas, né? Porque essa parte da diversão nossa de mestre é ficar preparando as marotagens
na calada da noite, né, no silêncio do nosso notebook, do nosso computador, e imaginando, cara, como é que isso vai entrar em jogo? Pô, na hora que eles virem isso, vai ser maneirão. Isso é parte da nossa diversão de narrador. Isso é Mas, demais, além cara. disso, é a gente querer construir o plot ou possibilidades de coisas que nós, como narradores, estamos a fim de ver para jogo. O cigano narrador falando aqui. Eu lembro até hoje que o Azecos falou no rolo dado. Jogador leal não vai pro Epic Level, só caótico. Falei isso, é? Não lembro disso não, hein? Se ele tá falando, deve ser verdade. E uma coisa que eu acho legal de comentar do que você trouxe, essa estrutura do rolo dado, né, que você trouxe duas organizações, uma contra a outra, os caras no meio e eles tendo que fazer a escolha entre o mal menor ali, né, que eu bem meio The Witcher, essa coisa de escolher quem que eu vou, Isso. né? Todo mundo é mal, o que que eu faço com esse mundo, né? E isso conversa muito com uma coisa que a gente falou muito no programa aqui para eles, durante a trilha de mestração, que é pensar uma aventura não como um roteiro, mas pensar uma aventura como um cenário, né? Você pensa uma treta, né? Ó, treta é essa. Isso. Como é que os caras vão solucionar? Problema deles, né? Tem que ser solucionável, óbvio. Você não vai jogar contra eles uma coisa que eles não podem solucionar, nunca que eles não vão solucionar. Mas como isso vai ser solucionado? De que jeito? De que forma? Que cena vem antes que qual? Que plot vem antes que qual? Bicho, calma. Né? Monta o teu cenário, monta a tua ratoeira e deixa a galera pular dentro. Que é isso que você falou. Essa sensação, eu tô mestrando agora. Depois de muitos anos, eu abri uma campanha nova online. E agora abri uma campanha mesmo, tipo, abri uma campanha, tipo, aberta, tô no 6º episódio dela, chama Mitos de Atlântida. Uma campanha de terror, super pesadona e tal. E é um pouco do que você falou, essa coisa de ficar na calada da noite, assim, né, bolando as coisas ali, como é que eu vou pegar os caras e montando, é muito legal, assim. Eu vou, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu vou dar uma passada no chat aqui, porque a galera contribuiu bastante com a gente aqui. Eu vou só colocar aqui as contribuições da galera na nossa gravação. O Azecos aqui, o Cigano Narrador, falou: Azecos, rei da mão peluda. Sou teu fã, bicho. O Cigano Narrador é seu fã, aí, ó. Tá sabendo tudo. O Lianker Pô, passou mão para deixar peluda um nada, abraço. sou mega de boa. Eu nunca fiz nenhuma mão peluda na minha vida, rapaz. Para quem não tá familiarizado com a gíria da mão peluda, acho que o Gruntar que falava, né, que a mão peluda do É, mestre vinha do céu, assim, né? Vinha isso da. Era, a história era um narrador que narrou pra ele na adolescência, e ele falava isso, ó, se ficar fazendo muita besteira aí, vai descer uma mão peluda do céu, vai esmagar teu boneco. já era. O Lianker tá aqui. Meu, eu conheci o Lianker na tua stream, bicho. Acho que o Lianker foi no chat do Adventures League, foi. Passou aqui para deixar um salve, só não vou poder ficar, mas tive que dar um alô nessa live com a lenda do RPG, grande Azecos. Cigano Narrador falou É que é difícil nóis. lidar com os combos do roxo. Roxo é sinistro, cara, roxo é sinistro. Sabe uma coisa legal, Cigano Narrador, é que o Azecos já contou isso no nosso outro papo também. Cada vez que o roxo monta um combo, ele tá surpreendendo o Azecos? Tá, mas ele tá dando arma pro Azecos usar contra ele também. Não, Tá ensinando. cara, eu acho que a parte da minha diversão enquanto eu tô jogando é ficar. Já tive algumas vezes que eu fiz isso no rolo dado de, cara, eu vou botar esse monstro aqui, vou botar esse encontro aqui. Eles que se virem, maluco, eles que lutem. Eu não fico pensando em como que eles podem solucionar. Tipo, eu meti uma trap mortal no episódio 20 e alguma coisa. Cara, trap mortal, os caras entram numa sala, a sala fecha toda e começa a cair água do teto. Maluco, se vira pra sair. Tem uma saída. Você precisa ter pelo menos uma saída. Tinha uma saída. Mas, cara, se eles não sabem, se eles saíram de uma outra forma. Então, tipo, criou uma trap mortal, tem que ter pelo menos uma solução, né? Tem que saber como é Você que tem ela que pensar em funciona. pelo menos uma solução. Para não, para você não, você narrador não ser surpreendido por não ter solução e você não ter pecado de bobeira. Tem que ter uma É. lógica de escapatória. Mas, cara, deixa o grupo se virar. Aí quando o jogador vem e manda um combo maluco, e você dá aquela risada, você fala, pô, cara, me pegou desprevenido aqui, mas, pô, foi maneiro pra caraca esse negócio que esse cara fez, cara, pô, maneiríssimo.
Então parte da minha diversão é essa também, é ver a solução criativa dos jogadores de coisa que eu mesmo não tinha imaginado que era possível. E você estava falando e eu não pude deixar de me lembrar. A primeira vez que o Azeco jogou comigo foi no World RPG Fest. A gente estava com um desafio, não sei se você vai lembrar disso, a gente estava com um desafio da Dragonessa, que era um dragãozão, era uma Sim, sim. masmorra e tal. Meu, juntou ele e o Pena nesse desafio, cara, contra a Dragonessa. Ninguém tinha. A ideia não é você matar a Dragonessa, a ideia é você sobreviver uma hora lá dentro, que é o tempo que o mago leva pra te tirar de dentro da masmorra da Isso. Dragonessa. Pois esses abençoados não fizeram o favor de derrubar a masmorra em cima da cabeça da Dragonessa, cara. Deram o jeito deles Justo. lá. A gente teve que parar o desafio, parar o tempo, juntar os mestres, falar, e agora, cara? O que a gente faz? Que os caras resolveram Os derrubar cara a era pra fugir masmorra. do cenário, eles destruíram o cenário. É isso aí, é. Não Suicide pude deixar. Squad. E foi inclusive onde a gente se conheceu. E você me convidou para mestrar Isso. Adventures League no teu canal, cara. Que são Justo, os próximos justo. comentários aqui, ó. O Aledon DM falando que a primeira stream que viu RPG foi a do Azecos, foi na tua. E aí eu vi que tinha que voltar a jogar. O Cigano Narrador vendo que o primeiro contato de RPG que teve fui eu mestrando, acho que Bruno sou eu, né? É o Kobe. Mestrando Adventures League com as Ecos, sendo uma bruxa. E já olhei atrasado, pois era 2017 quando olhei. Putz, as Ecos 2008, cara. Olha, não, 2008, não, 2015 a gente fez a stream lá no teu Foi. canal. Foi 2015. 2015, vai fazer 10 anos ano que vem, cara, que a gente fez a stream lá, bicho. Minha vida foi antes e depois. Exatamente. Minha vida online foi antes e depois daquela stream, cara. Até hoje a galera fala da abertura, dos monstros, dos PDMs, e caramba, como foi legal, quando vai voltar. É, tem 10 anos. Tem A 10 anos, até bicho. hoje até hoje tem comentário lá no meu YouTube, de vez em quando, muito de vez em quando eu passo, dou uma olhada em comentário, respondo um ou outro, e até hoje o pessoal fala: "Pô, e aí, quando vai voltar? Pô, não acabou". Ó, tá vendo? É que acabou com aquela mesa foi o boss do RPG, a agenda. Que acabou com aquela Justo. mesa foi isso. Aí o que mais temos de comentários aqui pra gente ir pra próxima pergunta? O Kay falou que a primeira que ele acompanhou foi o Azecos de jogador e o Kobe de mestre. Larisso Vermelho, aí, ó. Foi Adventures League. Isso. Tive vontade de saber mais sobre Fyron. Foi a primeira vez que você jogou no canal, Azecos? Não. Não, Você o tinha rolo jogado dado em one é shot, Fire acho 1. que antes, né? Não, que você jogou como jogador. Você já tinha jogado como jogador antes. Tinha outras pessoas que tinham mestrado no canal Tinha, já, né? joguei o Light in the Dark, que o Mitofir narrou, que a gente É jogou verdade. Opera RPG no cenário de Star Wars Old Star Republic, Wars. que eu fiz E um acho que droid, vocês tinham um uma droid campanha, você e o Gruntar cleptomaníaco. também. Não é que vocês Ah, sim, alternavam? sim, teve a campanha, né? Eu comecei Sombras da Guerra. em stream jogando no canal do Gruntaro, o D&D das antigas, não tinha nem nome a campanha, que foi em agosto de 2013 que a gente, julho, agosto de 2013 que a gente começou a jogar. Aí foi jogando Caraca, no canal do Gruntar que eu falei, pô, eu gostei desse negócio de jogar em live, jogar online, cara, acho que eu vou criar. Aí me deu aquele comichão de narrar. Eu falei, cara, eu tô afim de narrar. Então, se eu vou narrar, eu vou fazer ao vivo. Se eu vou fazer ao vivo, eu vou criar um canal, vou começar esse negócio aqui. legal. Uma outra coisa que a gente teve aqui foi um comentário do Don DM, falou que envenenar os personagens para forçá-los a entrar na quest em troca do antídoto foi top demais. É a saída que o Azecos deu. Os caras podiam ter É. inventado outra, né, meu? Eles toparam a dele. Mas eles foram, mas eles saíram, né? Eles toparam ir na quest, no meio do caminho bateu um peso de consciência do tipo, pô, cara, mas o cara é mó FDP, cara, nós vamos ajudar esse cara? Não, vamos procurar um antídoto, vamos procurar um clérigo. E aí os caras saíram fora, né? Eles correram o risco, o veneno, ele era um veneno que não matava de imediato, ia demorar alguns dias para terminar de matar, então era o tempo que eles tinham para correr atrás do antídoto. Isso foi Mas muito foi. maneiro, cara. São as paradas mais. Caraca, muito louco. Eu É, tava, a cara, galera. pensando, cara, beleza. Os caras fizeram 2 dungeons aí. Pô, cara, eu quero mudar um pouco a dinâmica aqui, quero dar uma pimentada. Pô, o Galdor, que é o NPC, né, que fez isso com eles, já era um FDP desde o início, eu já sabia disso, né? Tá,
ele era um agente Zentarim, então ele estava ali contratando os caras para fazer coisas que ele não queria botar a cara na frente, então contrata esses personagens nível 1 aí para resolver isso aqui para mim. Aí eu falei, bom, ele gostou dos caras, ele quer, mas se falar para eles, ó, pega esse baú e leva para Darkhold, os caras não vão querer porque o lugar é sinistro. Então deixa eu forçar esses caras. Aí eu falei, cara, vou envenenar esses caras, vamos ver o que vai dar. É o tipo da situação também que você bota para jogo e não sabe qual é o final. Que o Kobe falou, não é um roteiro, né? Os caras escolhem o que eles vão fazer. Você joga o desafio, como que eles vão se virar é problema deles. É isso mesmo. Cigano Narrador falou: Azecos com a Acimar e o Pato Papão de Orc era incrível também. Nossa, elogiou aqui os personagens de vocês. Rolou um Que crush mais? mútuo ali do Patork com o Artenas. Era o minha personagem. Que legal. A Gabi falou que quando estamos começando no RPG, encontro aleatório é incrível pela experiência de matar de matar monstro e bicho. Aí eu falei pra ela, isso quando o bicho não mata a Legal. gente, né, Gabi? Isso que o Cigano Narrador falou, eu adoro na tabela colocar a pior coisa com o número 1. Tem muito isso, às vezes, tem uma tradição de encontros aleatórios, né? Que dita que os monstros mais fortes ficam ali nos números mais baixos e os monstros mais fracos ficam nos números mais altos. Aí quando a galera joga o dado, ele já sabe mais ou menos o tamanho da treta que eles vão Quanto enfrentar. maior, melhor. Rola aí. A Gabi falou que teve sessão que caiu no aniversário dela e que ela jogou porque é um compromisso. Muito bom, Gabi, é isso aí. Eu não conheço jeito melhor de passar o aniversário do que jogando RPG. Pois é. E o mestre foi muito É gente boa e deu um item mágico de presente pro personagem dela, Zeca. Olha que ideia boa. aprovado. Pois é, bicho. Eu brinquei aqui com o pessoal do Mestre Azordon, cara. É uma piada interna que a gente tem na Roleplayers, que a gente trocou, na verdade, né? Uma consultoria, o Azecos e a gente trocou uma consultoria. A Adventures League foi a primeira mesa de D&D quinta edição que a gente teve no canal do Azecos, né? Então eu ensinei um pouco de Adventures League, ensinei um pouco de quinta edição e eu pedi para ele se ele podia ensinar pra gente um pouquinho de stream na Roleplayers na época. E aí a gente marcou uma reunião na casa do Edu, que tá aí no chat, e aí ficou a Roleplayers inteiro. O Azecos morava, não sei se ainda tá no sul, né? Mas ele morava no sul na época, em Uhum. Curitiba. E aí a gente aqui em São Paulo, a gente montou um cineminha na casa do Edu, assim, todos os narradores da Roleplayers, assim, na época a gente tinha uns 15, 20 narradores da Roleplayers, e o Edu colocou o Azecos num telão, assim, que era a TV da sala dele, assim, e a gente ficou zoando, que ele era o Mestre Azordon e os Power Rangers. Gente, faz uma vida isso, meu Deus do céu. Aí o Kay falou que a gente abre o TXT para escrever e se distrai lendo a lore do cenário e não escreve nada, acontece mesmo. Exatamente. Pô, Ó, quem nunca, né? tem uma pessoa aqui que chama I, ou L, não sei, é um L dele. Ele tá perguntando a pergunta que não quer calar. Eu não sei se talvez seja o meu. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que pode ser o meu. Ah, não é. Achei que fosse o meu Discord que tivesse com zoom muito. Eu tô ficando velho, eu coloco as coisas tudo com zoom no computador, né? Aí o texto vai sumindo. Às vezes eu não tava vendo o nome da pessoa porque o zoom tava muito grande. Perguntou se de Cardeville, se vai nascer algum dia. Aí o Azeco já respondeu ele aqui que a probabilidade é bem É, baixa. improvável, improvável. O que mais que rolou aqui? Sou eu pensando nos plots na calada da noite, Gabi. Eu sou esse cara aí. E pior que se você for assistir Mitos de Atlântida, você vai ver com o tipo de coisa que eu tô mexendo lá, cara. Inclusive, não é uma mesa para qualquer público. Leia a lista de gatilhos que tem aquela mesa, tá? É uma mesa Disclaimer. cheia de gatilho. Tem 3 parágrafos de gatilho que eu falo, explico. Não é uma mesa para qualquer um, não é para qualquer espírito, porque às vezes você não tá legal, não é num dia bom. É uma mesa difícil, pesada, É mas é D&D? divertida. Não, eu tô mestrando um sistema. Ele foi baseado. Eu comecei com o Dead Are Coming, os mortos estão chegando do Diogo Nogueira. Só que eu já mexi tanto no sistema, que eu não posso falar que eu tô mestrando o sistema do Diogo, porque senão ele vai me dar uma surra. Então eu já falo que é sistema próprio, eu já mexi demais no sistema. Graças ao Gruntar, nas minhas mesas sempre tem um cachorro na história chamado Nareba. Melhor não.
Também tinha a clássica Adivinha a mão peluda do ladino cleptomaníaco, fazendo o cara dormir. Essa é divertida, acho que foi o Gruntar que falou. Essa eu não conheço, a Zacão, da mão peluda do ladino cleptomaníaco. Cara, Ó, também não lembro. A versão que eu conheço é essa do cara que narrava pra ele, falava que descia uma mão peluda do céu. é que eu tinha escutado também. Eu lembro da cena, de eu imaginando a cena da mão peluda saindo da nuvem, assim, Isso. matando. O Edu falando que no World RPG Fest ele narrou pro Azecos. O Azecos jogou nossa Epic lá na World RPG Fest, né, Azecos, do Adventures League, Cara, pô. isso foi um 2000 e... dos momentos, assim, inesquecíveis, cara. Tipo, 10 mesas simultânea e eu tava jogando de clérigo, então acabava o nosso encontro ali, né? E aí eu podia circular nas outras mesas, então eu saía distribuindo cura para as outras mesas. Cara, isso foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Foi a primeira Epic do mundo a acontecer fora do eixo Gen Con e Dragon Con. Aconteceu na World RPG Fest aqui no Brasil. E o Azecão tava lá jogando, o Edu tava lá narrando. Foi bem legal isso aí. História da Roleplayers, isso aí. Ó, o Kay perguntou pra você assim: você gosta de criar puzzle? Eu notei que é uma coisa que divide opiniões, porque você espera que os jogadores resolvam, mas eles não têm a mente dos personagens. Eu adoro criar puzzles, mas reconheço que atrasa um pouco o roleplay. Cara, eu gosto, eu acho maneiro. Bota o jogador para entrar numa rotação diferente de roleplay e combate. Você bota o cara para ter que quebrar a cabeça e botar o pessoal coletivamente para quebrar essa cabeça para resolver o puzzle. Isso é um desafio de não, só fazer um parênteses, né? Eu deixar registrado aqui. Acho que eu falei poucas vezes disso no meu canal. Eu devo ter falado meio dúzia de vezes. O narrador tem que ser muito criterioso com relação a testes de perícias mentais. Por exemplo, porque eu vejo que existe uma tendência do narrador a pesar mais a mão em cima do jogador com relação ao teste de perícia mental ou social. Então, por exemplo, se um guerreiro ele vira e fala: mestre, eu quero levantar essa pedra pesada. Aí o mestre vira e fala: faz aí um teste de atletismo. O cara vai e faz. Aí, quando tem uma situação social, o personagem que tem carisma alto, ele fala: mestre, eu quero convencer esse cara a me acompanhar. Aí o mestre pergunta: como que você vai fazer isso? Ah, eu quero convencer ele, blá blá blá. Então faz o roleplay. E o mestre não pede um teste de carisma e fica mais baseando a decisão dele, mestre narrador, no que o jogador fala e não no teste de perícia. Então qual é o problema? Isso desestimula os jogadores a pegar personagens, fazer personagens com atributos mentais, carisma, sabedoria e inteligência. Porque eu não posso exigir que o personagem, para ter sucesso num teste, ele, jogador, tenha aquele atributo. Que é a mesma questão da força. Você não chega pro teu jogador, o jogador fala: mestre, quero levantar aquela porta pesada. Aí fala: beleza, então faz o seguinte, levanta aquele baú que tá no canto do meu quarto ali. Não, o mestre não pede pro jogador fazer o teste na vida real. E é o que ele acaba pedindo quando ele. E aí é o exemplo conectando no exemplo do puzzle. O jogador ele precisa ter um auxílio. O jogador, por exemplo, inteligente, o personagem inteligente precisa. O jogador do personagem inteligente precisa ter um auxílio do narrador por causa da inteligência do personagem. Então, o personagem precisa: mestre, eu sou inteligência, inteligência 18. O que eu consigo perceber disso? Cara, ou o narrador pede o teste para checar, ou pelo simples fato dele ter inteligência 18, o narrador precisa liberar uma informação adicional, porque eu não posso esperar que o jogador tenha o mesmo nível de inteligência do seu personagem. Então o puzzle pode ter esse tipo de dificuldade. De ficar muito difícil para o jogador, mas o personagem ele é mais inteligente do que o jogador. Então, eu reconheço e concordo que pode ser um atrapalhador do grupo não conseguir, os jogadores não conseguirem desarmar o puzzle, né, de solucionar o puzzle, por não serem tão inteligentes quanto os seus personagens. Aí eu acho que tem o macete do narrador de dar essa ajuda ou pedir um teste para aquele jogador que tenha inteligência, sabedoria alta,
para poder dar alguma contribuição sem dar a solução. Aí esse é o problema. Como é que você ajuda o cara sem dar a solução de mão beijada? É isso aí, vida de narrador é assim. Eu tenho um take para dar sobre isso que é muito legal, assim. Eu vou um pouco na resposta que o Du deu ali, né? O Du tem a mesma escola que eu, praticamente, né? Foi narrador da Role por muito tempo, a gente tem muita coisa, aprendi muita coisa com ele, é um dos melhores narradores que eu conheço. E ele falou ali, né, que ele ama colocar puzzle, mas que você tem que entender que os puzzles são para os jogadores e não para os personagens. Além Boa, disso, seus jogadores também têm boa. que gostar, né? E aí você vai dosando de acordo com eles também, se não fica chato mesmo. Eu tenho tanto disso no meu DNA de jogo, né, do jeito que eu gosto de jogar, que como você perguntou do sistema do Mitos de Atlântida, né? Uma das coisas que eu fiz no sistema do Mitos foi, eu cheguei tarde na OSR, né, no Old School, e eu entrei no Old School pelo Oil Fantasy do Balbi. Né, eu tive uma experiência muito ruim com Old School em 2000 e, sei lá, 3, 2004, logo que saiu o Old Dragon. Falei, cara, isso aqui não é para mim, abandonei. E eu fui voltar pro Old School em Arcaia. Ou seja, meu, já era, sei lá, uns 15 anos depois, o Old School já tinha uma escola toda, né, não joguei por muitos anos Old School. Então eu sou bebê no Old School. Eu aprendi com Oil Fantasy. E no Old School, né, na mentalidade da escola velha, né, dessa coisa de você tem muito isso do personagem ser um proxy seu. Na verdade, ele é o teu avatar no mundo de jogo. E originalmente era meio isso, assim, né? Os desafios, os puzzles, as masmorras, as armadilhas, pelo que a gente escuta, né, nos documentários que a gente vê, nos livros que a gente lê de bastidores e tal, era essa a pegada. E eu acho isso tão forte, tão legal, que no Mitos eu dei um jeito de o sistema não refletir nada intelectual nem de carisma dos personagens. O intelectual e o carisma dos personagens é o intelectual e o carisma dos jogadores. Dos jogadores, legal. Né? A única coisa que eu trouxe para o Mitos, mecanicamente, né, para o personagem, é a questão do espírito que eu falo, né? Que é lá a gente tem dois atributos, dois macro atributos, dois micro atributos. Tem o corpo e tem o espírito. O espírito ele é composto da mente e da vontade daquele personagem. Então a força de vontade do personagem, ela tá na ficha. Né? Ela tá limitada. Então não é a mesma, não tem, até porque não tem como você medir a força de vontade do jogador dentro do mundo de Sim, jogo, né? sim, sim. E a mente, ela tem relação com o quanto a mente daquela pessoa consegue aguentar antes de enlouquecer. Então a mente é meio que a proteção contra a loucura e a vontade é a proteção contra o medo que aquela pessoa tem. Né? E uma das coisas que eu me pego muito pensando às vezes é se eu realmente tenho que ter alguma coisa para controlar o medo no jogo também. Que vai muito em conta do que você falou. Porque quem tem que controlar o próprio medo é o jogador, não é necessariamente o personagem. Né? Uhum. Se o jogador recuar é porque o personagem teve medo. Né? Não necessariamente porque o personagem teve medo que o jogador tem que recuar. Né? Então, muitas vezes eu me pergunto isso, e acho que entra um pouco nessa coisa do puzzle que o Edu falou. É o quanto do teu jogo você está colocando nos jogadores e não nos personagens. É entender que tem uma parte do jogo que são eles, é um proxy. Na hora que você entrega um Não, puzzle, por perfeito. exemplo, se entrar um cubo de Rubik para um mago de inteligência 20, ele rola um D20 e resolve. Agora você entrega na mão do jogador, cara, você está dependendo da capacidade espacial, de inteligência espacial e lógica do cara de resolver. Cubo de Rubik, para quem não conhece, é esse brinquedinho aqui que eu amo de paixão, É o que é um cubo quadradinho mágico. colorido. E isso aqui no Brasil chama de cubo mágico. Ai, gente, que conversa gostosa. A Rê tá aí já. A Rê é nossa próxima convidada, só pra galera tá com a gente aqui. A Rê cara, a Rê é tradutora. E ela integrou o time que traduziu o Baldur's Gate 3, cara. A gente ia bater um papo com ela Ô, sobre o maneiro. mercado de tradução de jogos, vamos ouvir histórias de bastidores e tal, mas ela falou que ela tá curtindo o nosso papo, tá com o horário tranquilo, que a gente pode esticar um pouquinho. Legal. Então eu vou esticar Cara, só para só um terminar de ver. parênteses sobre Conta. tradução. Precisamos de tradutores, bons tradutores aos borbotões no Brasil. Os Precisamos, últimos cara. 2 livros técnicos, técnico de gestão, de administração que eu li em português, que horror a tradução.
Cara, É. editora grande, livro best-seller lá fora, um horror a tradução. Não vou dizer os nomes porque eu não quero comprometer ninguém, mas um horror a tradução. Teve um livro que traduziu a expressão bottom line, que é uma expressão que vem do financeiro, do mundo financeiro, que é a linha de baixo de um balanço patrimonial, que é o resultado final da empresa. Então, essa expressão bottom line, ela é uma expressão do mundo dos negócios que quer dizer no resultado final, no fim das contas. Cara, o cara não me traduz como na linha de baixo. E ele Putz. estava usando a expressão fora do ambiente financeiro. Então ele estava falando, ó, teve esse projeto, bottom line foi isso, aconteceu isso no fim do projeto. E o cara falou, na linha de baixo do projeto, eu parei assim, eu li, não fez sentido. Aí eu já estava acostumado com os erros de tradução do livro. Aí eu parei e falei, cara, esse cara traduziu bottom line como linha de baixo. Me deu uma tristeza profunda Vamos de ver tacar o aquilo. Eu livro no falei, chão, né? cara, é pior que é no Kindle, né? Eu não posso tacar meu Kindle no chão. Precisamos muito de bons tradutores, porque e aí o que acontece é eu já paguei mais caro para comprar um livro no Kindle em inglês para não correr o risco de ter problema de tradução em português. Me dá uma tristeza profunda quando eu pego esses erros grotescos de português. Eu lembro uma vez uma palestra da Salazar, cara, no acho que foi num desses World RPG Fest. E ela estava falando, né? Ela é tradutora, traduz, enfim, jogos e ela falando sobre para traduzir, por exemplo, videogame, o cara tem que entender de videogame. Para traduzir RPG, tem que entender de RPG. Então, senão você pode traduzir um negócio errado, por não conhecer o contexto. E eu fico pensando nisso. Pô, cara, chamaram o cara para traduzir um livro de administração, alguém que não entende do contexto da administração e das expressões em inglês, né? Porque é uma expressão, entre aspas, idiomática. E eu acho que uma das coisas que me fez desejar ter a Rê aqui para falar com a gente sobre isso foi justamente isso, que ela tá no mundo dos games traduzindo. E eu tenho visto os games dando show de tradução e dublagem no Brasil, assim, cara. E Baldur's localização, né, cara? Rola umas localizações Cara, muito maneiras, cara. porra, Baldur's Gate, cara, tem uma tremenda de uma tradução massa, uma localização massa, uma dublagem legal. Os games da Blizzard, cara, que eu joguei ultimamente. Pô, dá vontade de jogar o game em português, cara, que era uma coisa que eu não tinha. Eu amava jogar o game em inglês porque tinha uma dublagem legal, tinha um texto legal. Hoje em dia eu tenho vontade de jogar o texto em português. Pararam de botar a Ellen Roche pra traduzir a Lara Croft, né? E aí resolveram trazer, nada contra a Ellen Roche, mas ela é atriz, ela não é dubladora, Voice né? actress. É, Tem outra coisa, atriz de voz, né? Ela é atriz de outra coisa, né? Ela não é atriz de voz. não de voz. Não, e a dublagem para português, hoje em dia, não deixa nada a desejar com relação ao inglês, entre aspas, original, né? Então você tá corretíssimo. O videogame eu acho que tá na vanguarda da dublagem e da tradução. Verdade, mano. O Edu tá lembrando que aquele dia da sala que você foi nosso mestre Azordon, a Aisla tinha 1 ano. Hoje ela tem 10. É isso aí. Ah, legal. A Gabi falou que na questão de atributo mental ela já viu o mestre que leva em consideração o roleplay para rolar o atributo com vantagem. Isso é legal também, né, Zecão? Boa, boa. Tipo, pô, É, o cara teve uma ideia legal, né? aí é permitir rolar. O que eu já vi é o narrador falar, conversa, faz o roleplay com o NPC. Aí o narrador acha que o roleplay não foi bom e aí ele não, o NPC não se convence daquilo que o personagem queria. E não dá a chance do personagem usar, do jogador usar uma vantagem do seu personagem que é um carisma alto. Então, nem permitir rolar, ou seja, esperar ver o roleplay para decidir se vai ou não rolar, aí é uma desvantagem porque ele não pede para o jogador que está jogando de guerreiro para levantar uma mesa pesada para saber se o cara consegue ou não fazer a parada em game. Então, eu curto você pedir o roleplay para medir se dá vantagem ou não dá, mas não pode colocar no roleplay a decisão de rolar ou não, ou de convencer ou não. Tem que ser é aquela regrinha velha, 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 velha do Gary Gygax lá do D&D Caixa Vermelha. Be fair, seja justo. Se você está aplicando uma determinada
regra de jogador quer levantar porta, quer levantar pedra, rola um dado, jogador quer convencer o NPC tem que rolar um dado. Aí você pode pedir roleplay para ver se dá vantagem. Aí se deu vantagem para o jogador que tá querendo usar o carisma, porque ele fez um bom roleplay, tem que pedir o roleplay pro guerreiro que vai levantar a pedra para saber se ele vai ter vantagem ou não. Tem que ser aplicar a mesma lógica para os dois tipos de atributo, físico e mental. É isso aí. O Edu falou que ele tem a tendência de, depois de aprender Powered by Apocalypse, né, que é uma engine completamente diferente das que a gente está acostumado a jogar nos sistemas mais tradicionais, né, que ele sempre pergunta como você faz isso, né? E isso é a raiz do Quick Primer, cara. Isso é a raiz do Old School, né? Mais importante do que a pessoa vai fazer é o como ela vai fazer isso, né? A partir do input ou de roleplay do jogador. É uma introdução ao mundo do Old School lá que tem no site do Caves and Axis, né? É muito bom de olhar. Quick Primer for Old School Gaming do Matt Finch, dica de ouro para quem quer aprender esse tipo de pegada, assim. Eu, como sou filhote do old school, porque eu joguei o old school, porque eu sou old enough para ter jogado old school, eu sou muito dessa linha, do como você vai fazer isso. Eu lembro que eu jogava D&D Caixa Vermelha, cara, não tinha perícia, não tinha skill, não tem feat, não tem nada, maluco. Você tem uma fichinha ali, só, eu acho que foi no Expert 7, ou no Companion 7, que eles introduziram um conceito de ability check. Então eu joguei anos sem pensar em ability check. E a pergunta era essa, cara, como é que você ia fazer isso? Porque eu tinha que medir a viabilidade do que o cara estava querendo fazer de acordo com a descrição do jogador. Então essa é uma pergunta boa. Como é que você pretende fazer isso? E aí tem a questão, tem que ter, o jogador tem que ter a sacada ao jogar com um personagem, por exemplo, de carisma alto, dele falar coisas do tipo, olha, mestre, eu quero dar uma olhada se esse cara me parece ser um cara mais ganancioso ou se ele é um cara mais correto, porque eu quero usar um argumento que conecte em algo que ele está me aparentando. Beleza, ele está descrevendo o como e não exatamente o que ele vai falar, mas ele está dando uma linha de raciocínio para o mestre poder dizer, não, cara, você está vendo que ele parece ser um cara que gosta de ostentar, ele está com cordão de ouro, ele está com um bracelete de ouro com um rubi, então ele é um cara que gosta de joia. Pô, beleza, então eu vou usar um argumento de que ele vai conseguir joias. Ele não precisa fazer necessariamente um bom roleplay, mas dá uma linha de argumentação que ele pode utilizar para convencer aquele NPC. Como você vai fazer? Ele dá essa descrição genérica e daí faz uma rolagem e convence ou não convence. Essa dica do How do you wanna do this, né? Ficou famosa com o nosso amigo Matheus Marceneiro, O Matheus, né? Nosso amigo Matheus Marceneiro, Mercereiro, na verdade, né? Mercer talvez seja o Mercereiro, mestre talvez. mais famoso do mundo. O mestre mais famoso do mundo, cara. E um dos melhores do mundo, por que não, né? Um dos melhores do mundo. O cara é um ótimo, Justo. excelente narrador, Esse voice cara é actor, né? o Matthew Mercer é over the top, ele é. Ele tem um talento. Dá pra notar que o cara tem uma vocação para aquilo ali, né? O E cara que tem mais uma que a gente teve aqui? vocação e ele treinou essa porcaria a vida dele inteira, entendeu? Tanto é que ele fez disso a carreira dele de voice actor. O cara não Ele só ele não só é tinha o fantástico. atributo, como ele comprou a perícia. Isso. Tava na raça certa, combou. Isso é combeiro, só podia ser Combou na vida. bonecagem. Só podia ser bonecagem isso aí, cara. Ah, a Regiane tá falando aqui que nós temos tradutores muito bons, mas tem muita gente ruim também. Podemos falar um pouco sobre isso. Eu tenho bastante experiência no mercado editorial. Legal, Rê, vamos conversar sim, quero te ouvir. Legal. Te Como responde a toda pergunta, profissão, tem bons e maus profissionais. geralmente mais maus do que bons, né? Infelizmente. Ó, o que mais que rolou aqui? Teve comentário do Edu. Isso, ó, o Edu colocou no chat aqui, ó. Uma rápida introdução ao jogo Old School, PDF que foi traduzido pela galera do Café com Dungeon. Gente, este material, e com esse material e mais R$ 5 você compra uma coca lá fora, cara. É muito bom esse material, de verdade. É onde ele Maneiro. passa os 4 momentos zen isso é a base do IO Fantasy. A base da estilística de jogo que eu desenrolo hoje em dia. E é legal, Azex, pra gente que viveu isso aí, como você falou, que a gente vê escrito
e estruturado coisas que a gente já fazia. Você fala, caraca, o cara escreveu exatamente o jeito que eu gosto de jogar, porque é um guia de estilo, né? É. Você vai ver quando você conhece ou não? Você vai ler agora, tenho certeza que você já Não, eu tô salvou o baixando, tô PDF aí. salvando ele aqui. Ele abriu o PDF, tô salvando ele aqui. Cara, você não vai se arrepender, é muito legal, mano. Você vai explodir tua cabeça, igual o Mestre Preguiçoso, quando eu recomendei pra você também, o Lazy Game Master, Sim, cara. esse livro é muito bom, eu li ele. Eu li o Logo depois Lazy que a gente Dungeon falou Master, do mestre do Dungeon, né? Você não conhecia ele, foi isso. conhecer, né, cara? E o outro que eu amei, cara, o Robin Laws of Good Robin Game Laws. Mastering. Os dois Cara, eu esse tenho livro é impresso ele aqui, cara. Eles porreta, são- porreta. O Laws ele tem vários. O Laws virou depois consultor da D&D, no livro do Sim. mestre da quarta edição ele entrou e tal. Depois ele deu uma despirocada e foi pro outro lado. Não sei, as coisas que ele escreveu ultimamente não ressoaram muito comigo, não. Mas o Matt Finch, cara, olha que show. E o Princípio Apócrifa também. Vocês querem, o pessoal do um blog brasileiro aí, se não me engano, também traduziu o Princípio Apócrifa, que é outro, meu, cheio de aforismos, assim, são só frases, aforismos, dicas pro mestre. Tá, eu vou fazer propaganda do meu brother, porque eu vou fazer manchando meu brother aqui. Também tem esse aqui, ó. O Caminho do Mestre Cafeinado, do Rafael Balbi. Que rapaz. Só ouro. Eu tenho. Gostou, Azecão? O que você achou? Curti, curti. Legal, né? Eu tenho um azulzinho, eu acho que ele lançou dois, eu não lembro. Eu tenho um azulzinho que é É só pequenininho. esse aqui, eu mostrei na, É na, esse na daí, é esse câmera. daí que eu É, tenho. Esse aí que eu tenho. é É pequenininho. legal, são uns drops de dicas de RPG, então é. Né, tem livro de filosofia assim, tipo, você abre o livro, lê uma frase, tipo, a tua inspiração do dia. É o Balbi com as doses de café. Eu brinco com ele que é o Minutos de Sabedoria do RPG, o livro. Isso, isso. Azecão, bicho, é É sempre um nóis. prazer majestoso para esse nosso programa aqui receber você. Mais uma vez te agradecer por você sempre dando um suporte incrível, sempre me recebendo, me ouvindo, aceitando meus convites. Quero eu te convidar a jogar uma mesa de Mitos de Atlântida com a gente um dia desse, quando você tiver... Mesa aberta, coisa mais fácil para quem tem agenda ferrada. Eu solto a agenda de mesas, a galera entra onde dá, ali no dia que dá, não tem grupo fixo, não tem horário fixo, pode entrar Legal. tranquilo. bit.ly/Mitos de Atlântida, dá uma olhada lá depois, entra, eu vou migrar o grupo, a gente começou a primeira temporada agora, estamos começando a desvendar os mistérios, você vai amar, é aventura de mistério e tal. Nós vamos ter uma sessão hoje, então pra galera que quiser assistir um episódio de Mitos de Atlântida, a gente tem o episódio 7 hoje. A partir das 9 horas da noite eu vou mestrar, vai ter Corujão hoje, nós vamos das 9 à meia-noite, o Mitos de Atlântida, do 7º episódio, a galera tá na pista de um mito ali que, olha, tão perto de descobrir coisas legais. E aí quero que você, o Aqua tá jogando na mesa de hoje, aí ele e a filha dele vão jogar na mesa de hoje aí, nos mitos. Queria que você abriu espaço aqui, bicho. Fica à vontade, faz teu merchan, dá seus recados. Você é prata da casa, irmão. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por você ter topado participar do nosso festival aqui. Eu que agradeço, Kobe. É sempre um prazer poder voltar e conversar contigo e dividir com a galera. Enfim, né? A gente pode ficar 8 horas ininterruptas conversando. Agradeço a galera toda que ouviu, que compareceu aqui. Deixar o convite para quem está ouvindo a gente, rola o dado, campanha com mais de 10 anos de existência. A gente desbravou, né? A gente pode dizer que quando a gente chegou nesse negócio de RPG por stream, realmente era tudo mato. Então, o Gruntar foi na frente e eu embarquei nessa junto com o Gruntar. Então, vamos fechar a campanha agora, 22 e 29 de abril, são os dois últimos jogos da campanha. Então, deixo o convite para a galera seguir. Se você ainda não assistiu ao Rolo Dado, deixo o convite para você embarcar nessa maratona, nessa jornada, nessa epopeia de 100 episódios, porque não somente, né, os personagens e a história evoluíram, os jogadores evoluíram também, eu como narrador evoluí bastante ao longo desses 10 anos de jogo, então deixa esse convite. Esse é o jabá que eu queria deixar, o convite para a galera assistir ao vivo. Eu falei no Twitter, você não vai ter uma segunda oportunidade de assistir o Rolo Dado finalizar ao vivo.
é a última chance que você tem para ver, a única chance que você tem de ver o Rolo Dado encerrar ao vivo. E deixo para quem não assistiu, para quem não conhece, deixo o convite para conhecer uma campanha. Eu considero a campanha mais maneira que eu já narrei, que eu já mestrei. Me diverti horrores ao longo da campanha, estou me divertindo preparando o episódio final. Pela quantidade de marotagens que eu quero colocar, eu já tô tendo que me cortar, porque eu falo, cara, para, Zecos. Se tu botar mais esse negócio, tu precisa de mais um dia de jogo. Para de ficar inventando moda. Tu já tem 8 marotagens que tu quer desenrolar ao longo de 2 dias de jogo. Chega, chega. Executa bem isso aqui, porque senão tu não vai terminar nunca o rolo dado. Então deixa o convite pra galera assistir, 22 e 29 de abril. Vou transmitir simultâneo na Twitch e no YouTube, nos 2 canais a Zecos. Isso, o Du vai ajudar a gente colocando os links do canal do Azecos aí no Boa. chat. O Du colocou o link do Mitos, obrigado, Du. Gente, 2 meses pra vocês assistirem 100 episódios aí. É o One Piece do RPG. Se vira, cara. One Piece da RPG, boa. É o One Piece do RPG, o Rolo Dado. É uma honra poder ter feito parte, né? Poder ter vivido, acompanhado a saga do Rolo Dado, conhecido vocês, ter participado de episódios como convidado, cara. Foi muito joia. Eu falei lá no Twitter, mas eu quero deixar registrado aqui. Cara, você e a galera do Rolo Dado foram, né, um dos eventos mais importantes da história do RPG do Brasil, assim, né? Vocês formaram centenas de milhares de jogadores. Eu nunca vou me esquecer da cena quando você me chamou no Skype, né? Eu tava uma semana preparando Adventures League e tal, e mexendo em coisas. E na época eu nem ficava tão nervoso na época. Agora que eu fico mais nervoso, mas eu nem ficava tão nervoso. Ah, não sei o que, pai, você me chamou e eu fui tomar um banho e tal, pô, não sei o que, pra relaxar, sentei pra mestrar a mesa. O Azex me chamou no Skype, né? E Kobe, tá tudo certo pra hoje? Eu falei, pô, tudo certo, Azecão. Por quê? Ele falou, porque tem 100 pessoas esperando pra assistir o jogo. Antes de abrir a live já tinha 100 cabeça, 100 Não, a gente chegou pessoas esperando. o primeiro jogo a gente teve 900, quase 1000 espectador, 980, assim, no primeiro dia, foi... Pô, a gente quase bateu 1000 no primeiro episódio da Adventures League. E foi um marco, assim, cara. Foi a primeira mesa de RPG online que eu mestrei na minha vida. Eu já comecei como brinca o Balbi, né? Falei, gosto de esportes radicais, então já fui mestrar logo minha mesa online ao vivo, já logo de cara. E foi muito legal ter a minha estreia, ter tido a minha estreia no teu canal. Foi muito importante na minha trajetória como profissional de RPG. A Roleplayers foi uma antes do Rolo Dado e foi outra depois do Rolo Dado. O Kobe foi um Legal, antes do Rolo legal. Dado e depois do Rolo Dado. O Brasil, né? O RPG no Brasil foi um antes do Rolo Dado e outro depois do Rolo Dado, cara. Obrigado por você ter de algum jeito viabilizado, unido, feito. Eu imagino, né? Tendo feito parte de bastidores de outras iniciativas de RPG, todo mundo vê as pingas que a gente toma e ninguém vê os tombos que a gente leva. Exato. Né? Não, Então, dá trabalho, tem um monte de problema, enfim, né, um monte de desafios extra jogo, extra narração. Foi um negócio que eu atirei no que eu vi, eu acertei num negócio que eu não fazia a menor ideia, eu só queria jogar, fazer um canal para poder jogar, narrar online, juntar uma galera para assistir, e de repente tomou uma proporção que eu não imaginava. Eu já recebi centenas, cara, talvez mais de 1000 comentários ao longo desse tempo de pessoas falando, pô, cara, comecei a jogar por tua causa. Hoje aqui no chat, no Discord, o pessoal falando isso, pô, voltei a jogar, comecei a jogar, conheci RPG vendo o Rolo Dado. Eu não fazia a menor ideia de que ia poder ajudar a apresentar RPG para outras pessoas. Eu fico feliz pra caramba de ter tido a chance de fazer isso, porque eu já falei outras vezes, cara, RPG é uma diversão extremamente edificante, de você, cara, ter que aprender a trabalhar realmente em equipe, tanto no jogo quanto fora do jogo, porque é solucionar problemas, personagens solucionando o problema, mas são pessoas jogando, a gente falou mais cedo, né? O RPG é de pessoas. Cara, somos nós juntos colaborando para um ajudar na diversão do outro. Então, essa natureza não competitiva do RPG, essa natureza cooperativa,
Cara, ajuda a gente a trabalhar melhor em equipe, a ouvir melhor as outras pessoas, e esse nível de conexão, de entendimento, de empatia, de conversar, de resolver coisas juntos, é uma característica tão necessária hoje em dia que a gente precisa praticar isso. E o RPG permite essa prática, então eu fico feliz de ter podido apresentar para outras pessoas, mesmo que não fosse a minha intenção inicial, mas poder trazer mais pessoas para esse hobby, que eu acho que é um negócio que além de ser extremamente divertido, ele também nos ajuda a crescer enquanto pessoas. Que legal, bicho. Cara, certeza que eu já escutei também de muita gente, assim, cara, já li no chat do teu canal, assim, não só apresentar, mas, pô, eu estava com um problema de depressão, eu estava com um problema Sim, de sim. saúde, cara, a stream me faz companhia, eu me sinto com vocês. É muito louco como isso preenche a vida das pessoas, né? Como a gente visita a casa das pessoas e de algum jeito cura elas, ajuda elas a se curar, né? Tipo, faz É. parte do processo de tratamento às vezes, da pessoa. Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que falou isso pra mim, cara. Falou, ó, não vou abrir nomes, né? A pessoa para não expor ninguém, mas era uma mulher trans, né? E ela falou pra mim, ela falou, Kobe, a sua stream no Azecos, ela foi um dos motivos pelos quais eu não cometi uma bobagem enquanto eu estava em processo de profunda depressão, assim. Porque eu queria ver o que ia acontecer, né? Eu queria acompanhar vocês, eu sabia que ia ter o jogo de vocês e que eu queria. Cara, aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, bicho, que. E eu espero, cara, espero com Mitos de Atlântida poder. Né, me inspiro no rolo dado para poder chegar aos pés aí do Titã que é o rolo dado. Essa campanha incrível que vocês construíram. Quem é que pode dizer, fora de stream, que tem uma campanha que dura 10 anos, cara? Quem é que pode dizer? Olha aí o que Eu nunca tinha tido campanha durando tanto tempo e com tantos jogos, né? Não só pelo tempo, eh, porque a gente teve momentos, por exemplo, agora, inclusive, a gente está mais de um ano sem jogar. A gente vai ficar mais de um ano sem jogar. O episódio 98 foi em março do ano passado, então a gente vai ficar mais de um ano sem jogar. E não é a primeira vez que a gente fica mais de um ano sem jogar. A gente teve, acho que em outros dois momentos, a gente chegou a ficar mais ou quase um ano sem jogar. Mas para mim tá sendo, uma experiência única de carregar para a vida e que bom que inspiramos outras pessoas a jogarem e também a passar por momentos difíceis, né? Você falou, Sim. eu tive muito depoimento assim na pandemia, de pessoas falando que, pô, cara, naquele momento mais tenso da pandemia lá no início, saber que, pô, ia ter o rolo dado, que vocês iam fazer live, que ia ter, pô, isso também me ajudava a distrair a cabeça da quantidade de problemas que estava todo mundo tendo naquela hora. Que legal, bicho. Puta, obrigado, Zecão. Galera, eu vou Tamo fazer o junto, merchan Kobe. do mês de mentoria aqui para vocês. A gente segue com o papo com a Regiane, que já está aqui esperando para subir no palco. Obrigado, Rê, por ter deixado a gente esticar mais um tempinho aqui o papo. Vai ser super legal. Ela é uma tradutora envolvida no universo dos games, fez parte do time que traduziu Baldur's Gate 3. Na sequência, a gente fala aqui com ela. Às 20h45, 15 para as 9, tem encontro preparado de Old Dragon 2. A galera da trilha vai se reunir. São os últimos encontros, galera. Então aproveitem aí. Às 21h30, quem se inspirou com o papo do Azecos aqui, esse ano, Azecos, olha a trilha que nós temos aqui no Mesmo Mentoria para Mestrar, a trilha de fazer live de RPG. Igor Boa. Theory tá guiando as pessoas aqui. Então, o encontro preparado da galera que vai fazer live de RPG vai ser às 9h30. Se o Azecos estiver de bobeira aí, cola lá para dar um susto no Theory, Azecos. Vai Vai estar ser ali aqui no nesse canal. canal, né? Vai ser Nesse mesmo canal. tem um canal lá embaixo que é o Fazer Live de RPG. Eles vão se reunir lá no canal do Fazer Live de RPG. A galera vai se assustar no último encontro do. Entrou as ecos no encontro. O Theory vai ter um Nove e troço. meia, cara, talvez dê pra eu entrar, porque eu vou ter que sair agora. Você Mas me eu acho que avisa que eu nove e quero meia ver. talvez eu esteja de volta. Cara, se eu chegar de volta, eu até vou deixar o computador ligado aqui e vou deixar já no canal só pra pegar e entrar direto. A galera vai cair de costa de ver você entrando no encontro. Falar, o Kobe me falou que tá rolando um lance de fazer live de RPG. Eu acho que eu manjo disso aí pra dar umas dicas. Eu quero aprender, quero aprender. Tô querendo começar uma campanha nova aí. Que legal. Assim, uma das trilhas que mais seguidas também, né? Então, mostra pra gente que trabalhos como o teu, como o do Gruntar, inspira a molecada, cara. A galera quer transmitir. E isso aí, a gente brincou com o Terry, né? A gente falou que é
a Herbalife do RPG, né? Porque você vende para um monte de gente ao mesmo tempo, é a pirâmide do É em RPG, né? rede, né? O marketing multinível do RPG. Legal, galera. E para quem quiser fazer o Corujão hoje com a gente, episódio 7 de Mito de Atlântida. A gente transmite lá pelo canal do Café com Dungeon. Todos os episódios anteriores já estão disponíveis para vocês ouvirem pelo Spotify ou para vocês assistirem pelo YouTube. Me inspirei no Azecos, então todos os episódios da campanha são gravados, estão disponíveis para a galera assistir e ver. Metajogo tá valendo, então se você vier jogar e assistir os episódios anteriores, você já vem cheio de informação. E é isso, galera. Vou fechando aqui, mas vou abrir na sequência com a Rê. Brigadão, Azecão. Valeu, Kobe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Abraço aí, galera.